pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que noise. se salga afuera. Make some noise. É o Fazendo Barulho chegando aqui na sua Rede Vida de televisão, e hoje, dia de São Francisco de Assis, dia 4 de outubro, nós vamos conversar sobre uma parada que está rolando aí no mundo, uma nova tendência, né, já há alguns anos, que é o chamado minimalismo. Você realmente acredita nessa questão de que viver com cada vez menos pode nos fazer uma pessoa melhor? Pode nos fazer uma pessoa mais feliz? O que é que você pensa sobre essa nova tendência? Nós vamos receber aqui no estúdio a produtora de moda Mildred Bandeira e também o arquiteto empresário Marcos Frati. Eles são entendedores do assunto. Nós vamos discutir sobre isso e vamos, claro, também tirar todas as lições espirituais necessárias para a nossa vida. E vamos ter também, claro, a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento ao final do programa. Diante de Jesus, vamos colocar as nossas intenções, vamos nos unir a você, tendo o Senhor como nosso grande elo de unidade. Você pode mandar suas intenções através das nossas redes sociais, @Fazendo Barulho no Instagram, via direct você manda suas intenções, e quem está acompanhando pelo YouTube agora nesse momento, pode também através do chat colocar as suas intenções logo mais. Lembrando de seguir nosso perfil no Instagram, @Fazendo Barulho. Vamos de música e já já a gente volta com o nosso bate-papo de hoje. Teu perfume me atrai, vou me aproximar. Não sei mais viver distante de onde eu nasci pra estar. Sei que existe um lugar onde eu quero habitar, onde minha vida é derramada como sacrifício no altar. O perfume que hoje trago a ti é de um vaso quebrado e derramado aos teus pés. Mas de tanto ficar diante de ti, eu perco meu cheiro e exalo o teu perfume. E ao me aproximar de ti, recebo o perfume do amado meu, e sobre os teus altares oferto o meu coração que é teu. E ao me aproximar de ti, recebo o perfume do amado meu, e sobre os teus altares oferto o meu coração que é teu. Vamos então acolher os nossos convidados. Nós vamos conversar agora com profissionais do mais alto quilate, tá? Que pode entrar a produtora de moda Mildred Bandeira. Seja muito bem-vinda e também boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Igualmente. Arquiteto empresário Marcos Frati. Boa seja muito noite, bem-vindo. Diego. É um prazer estar aqui. Vamos sentar então, né, gente? Hoje eu não vou pedir para a produtora de moda dar pitaco sobre nossas roupas, né?
É melhor não. Não? Coragem, vai que coragem. está errado, A né? gente está aqui para aprender com ela, né? Aí depois, no próximo encontro, a gente pode ver A se gente já pode melhorar, acertou. né? Estamos aqui para aprender. Nós vamos conversar hoje sobre o tema do minimalismo, né? Pode você gostar ou não gostar. A gente vai conversar a respeito. E antes da gente começar a conversar, vamos acompanhar esse VT que vai explicar um pouco do que é o assunto de hoje. Vivemos em um tempo marcado pelo excesso de informações, de consumo, de distrações, mas esse não é um fenômeno recente e nos leva até os anos 60. O século XX fervia em cores intensas, gestos largos, discursos inflamados. Eram tempos de Guerra Fria, de corrida tecnológica, de ideologias que disputavam corações e mentes. Até mesmo a arte gritava em telas cheias de emoção, formas explosivas e cores vibrantes. Foi nesse cenário que surge uma nova tendência na arte: o minimalismo, um movimento que busca reduzir o excesso, acalmar o barulho e apresentar obras que existem por si mesmas, sem precisar gritar para ser percebidas. Entre os pioneiros desse movimento estão Donald Judd, Dan Flavin, Frank Stella e Agnes Martin, artistas que ajudaram a definir os princípios do minimalismo. Mais do que estilos individuais, o movimento trouxe uma contribuição coletiva para a arte, propor que a obra se bastasse em sua forma e presença. Quem observa percebe imediatamente linhas retas e limpas, cores puras, superfícies uniformes, repetição de formas e espaços abertos. Uma estética que transmite ordem, equilíbrio e serenidade. Essa abordagem abriu caminho para repensar não apenas a arte, mas também a arquitetura, o design e a maneira como ocupamos e percebemos os espaços ao nosso redor. Com o tempo, o minimalismo deixou as galerias e passou a habitar nossas casas, ruas e objetos do dia a dia. Na arquitetura, ele se revela em fachadas sóbrias, espaços claros e organizados, onde cada elemento tem sua função. Na moda, estilistas passaram a valorizar cortes limpos, cores neutras e peças essenciais, mostrando que o estilo também pode ser contido e funcional. E no estilo de vida, surge a ideia de valorizar o essencial, de reduzir o que não acrescenta e de observar atentamente como cada escolha impacta o ambiente e o cotidiano. Hoje, mais de meio século depois, o minimalismo volta a ganhar destaque, em um mundo ainda mais acelerado, barulhento e cheio de excessos. Ele ressurge como um convite à reflexão, repensar espaços, escolhas, objetos e estilos, e questionar o que realmente merece nosso olhar e nossa atenção. Meus queridos, Marcos Frati, arquiteto empresário, também a Mildred Bandeira, produtora de moda, essa parada chamada minimalismo veio para ficar, é só uma trend passageira, é algo do qual nós podemos tirar alguma coisa boa, de fato? Sem sombra de dúvida, Diego, acredito que o minimalismo ele é um movimento que nos faz refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas necessidades, as nossas inclinações, os nossos interesses. Como nós vimos no VT, tem muito a ver com a função, tem muito a ver com simplicidade, com o uso dos elementos, a lógica por trás de cada decisão, seja de um artista, de um arquiteto, de um produtor de moda. Então, fala muito ao homem. Agora nós vamos também entender se esse movimento, ele de fato só traz bem ou a gente pode acabar caindo em algum deslize, em algum radicalismo. Então é um tema bastante interessante que a gente pode aprofundar. Mildred, o que é que você pensa a respeito disso? Assim, concordo, né, com o que o Marcos falou e acredito que a gente vai hoje aqui, né, nesse programa conversar bastante sobre para ver realmente os pontos positivos, né, e os pontos negativos que o minimalismo traz, né, porque nem tudo, os extremos, na verdade, né, o minimalismo é um extremo e o maximalismo é o oposto, né, e os extremos eles nos levam à morte, né. Sim, sim. Então, acredito que a gente precisa conversar sobre para trazer o minimalismo para o equilíbrio, né? Isso está ligado só a um custo de vida reduzido ou temos outras janelas para observar esse movimento aí? Acredito que tem várias janelas para observar, né? Que muitas vezes
o minimalismo, ele não está ligado só ao custo de vida reduzido, né? Eu posso reduzir em um determinado ponto da vida para em outro, né, eu conseguir esbanjar mais, né? Eu ter menos roupas, mas eu viajar mais. Eu ter um carro mais simples, mais uma casa, né, por mais que minimalista, né, na sua arquitetura, na sua estética, mas bem mais cara, talvez, em móveis, acho que essa parte o Marcos pode falar melhor. Vai, Marcos. Então, eu acho que existe um elemento muito interessante na vida humana, que em períodos, o homem, em vista de encontrar a si mesmo, ele busca algo que está fora. E é cíclico. Se você vê desde o início da história, você vai ver momentos em que a arte ela era mais elaborada, em outros momentos era mais simples, em outros momentos ela... Por exemplo, o Art Nouveau, que nasceu na França, você vai ver os detalhes nas fachadas, pequenas flores, as plantas, vários elementos. Você vai ver a arquitetura de Gaudí na Espanha, fachadas super elaboradas, formas, tridimensionalidade, texturas. Então você vai ver ao longo da história vários momentos onde a simplicidade ela era marcante. E em outros momentos, aquilo que era mais elaborado era bem mais impactante, sabe? Então, assim, não necessariamente o minimalismo, ele é uma corrente atual que é a grande novidade, sabe, Diego? No fundo, nós estamos sempre nesse movimento, que é o homem buscando a si mesmo. E tem quem diga que essas coisas muito elaboradas... trazem um luxo disfarçado, né? A gente via nas roupas também, né? Que tinha aquelas roupas de antigamente ali, Idade Média, né? Você vê, e o pessoal usava até peruca, né? Como é que vocês veem isso? É uma questão só cultural? Existe uma comunicação a respeito de luxo, de comunicação de sobriedade? Aquilo que o VT falou bastante, né? Que em um mundo com muito excesso de comunicação, de tudo, o ser humano ele vai para o oposto, né? Ele vai para a busca da simplicidade. Então, é realmente muito isso que o Marcos falou do ciclo, né? E na moda é muito isso. É sempre um ciclo. A gente sai do minimalismo, aí as pessoas cansam de usar aquelas roupas mais básicas, de usar cores mais sóbrias, e aí vem o maximalismo, né? Que a gente está agora nesse tempo, nessa transição de sair do clean girl, que a gente chama, né? Que as mulheres se vestem mais não é nem mais simples, é mais clean girl. Clean. Né? Que aí tem o cabelo clean girl, tem assim toda uma estética, e aí as pessoas cansaram dessa estética e estão indo para o maximalismo, né? E aí nesses desfiles agora das semanas de moda, a gente vê bastante estampa, bastante cor, cabelos sem ser, né, que a gente chama de lambido. Aqui no Ceará é lambido, né? No Ceará é lambido, né? Né? Mais cabelos mais volumosos. Então, é realmente todo um ciclo. E eu acredito que é pegar, né, isso que a cultura vai trazendo e trazendo para o equilíbrio. Né? Dentro do minimalismo e dentro do maximalismo, a gente pode encontrar a simplicidade e não usar do minimalismo por si só, porque muitas vezes ele não é simples, né? E do maximalismo também pegar ali algumas coisas para trazer para a simplicidade. É muito interessante, Mildred, porque realmente até na arquitetura a gente está nessa transição. Se você vê bem, nós já estamos com o minimalismo um pouco tomado. Você vai ver a arquitetura, inclusive a arquitetura de luxo também usa do minimalismo, viu, Diego? Principalmente, né? Não necessariamente é em vista de economizar. Porque a gente pode colocar um móvel super simples, mas com assinatura, com um detalhe, você gerar um valor agregado e vender aquilo a um preço muito alto. Mas, enfim, aproveitando o que a Mildred estava falando, na arquitetura também, hoje já se começa uma nova tendência, que se chama dopamine decor, que é uma espécie de maximalismo, sabe? Mas de onde vem? Sabe, de onde vem? Das redes sociais, como nós temos acesso a um volume altíssimo de informação, a uma velocidade também muito dinâmica.
a arquitetura ela acaba pedindo também que os ambientes eles retratem essa característica desse tempo. Então a gente saiu do minimalismo e estamos entrando nesse novo ciclo. E a tendência é se equilibrar. A tendência é que haja um equilíbrio, né? O Dopamine Decor tem muitas cores, muita vida, muitos elementos, tecido, elementos espelhados. Então gera esse ambiente que ele fala para o homem de hoje, que é um homem que está nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. E é exatamente isso. E, na verdade, com o avanço, né, da tecnologia, das redes sociais, com esse movimento mais acelerado, meio que as tendências, né, elas vão existindo e coexistindo. Né? Ao mesmo tempo que o maximalismo está chegando, o minimalismo ele ainda continua e eles vão coexistir, porque são muitas tendências ao mesmo tempo. Né? Então, é realmente o ideal de procurar o equilíbrio, porque essas tendências, só piora, né? Só piora. Os vídeos, né, estão ficando mais curtos também, né? A pessoa tem que passar toda a informação ali em pouco espaço de tempo, né? As pessoas não têm mais paciência nem para escutar, né? Não vou criticar o 2x do WhatsApp hoje, não. Eu moro num apartamento bem pequeno, já faz uns 5 anos, né? E ao longo desses 5 anos, a gente sempre conversou sobre, vamos para um apartamento maior? Aí eu falei, não, vamos ver o que dá para tirar aqui. E aí, eu acho que eu fiquei com a cabeça um pouco assim, minimalista, né? Qualquer espaço eu fico procurando ali uma solução. A nossa cabeça vai ficando assim também, vai virando um estilo de vida? Como é que vocês veem isso? Falando de arquitetura, então, me sinto também no direito de comentar, Mildred. E, Diego, tá aí um ponto positivo que o minimalismo pode trazer para a gente. Por exemplo, nós vamos começar a olhar para a nossa casa e ver como nós podemos nos relacionar com ela. E aí a gente vai, nessa dinâmica, tirar o que é excesso e buscar o essencial. Enquanto as tendências nos fazem nos ligar ao essencial, e o essencial, o que é essência? O que é essência? É aquilo ligado ao ser, aquilo que é mais interior a gente. Então isso é bom, isso é bom. E aí você está fazendo até um exercício de pobreza, você está se questionando, eu preciso ou não de um espaço maior? Então isso aqui é importante para mim? Vai ficar. Isso aqui não é mais importante, então vai sair. Então é um excelente movimento. Pois é, né? Que a gente vai saber que nossa vida espiritual tem muito a aprender com a conversa de hoje. E eu quero trazer para a nossa conversa a nossa querida Maria Nogueira, a cofundadora da comunidade Shalom, vai também falar a respeito do tema de hoje. Esse Fazendo Barulho está acontecendo no dia de São Francisco, um santo muito popular, muito conhecido, inclusive um santo muito querido pela comunidade Shalom, que marca a nossa história. E a gente vai ter a alegria de conversar com a Emi Nogueira, cofundadora da comunidade Shalom. Seja bem-vinda, Emi. E São Francisco tem tudo a ver com Shalom, né? Sim, tem tudo a ver. Nossa história é muito ligada a São Francisco e os hábitos da comunidade, né? Ele nos influenciou enormemente em algumas características, vamos dizer, né? Depois eu te digo. São Francisco, esse homem profundamente apaixonado por Deus, esse homem que viveu a pobreza, foi influenciando muito a comunidade Shalom ali no comecinho. Que características que vocês olhavam em São Francisco e diziam, a gente quer viver a mesma coisa? Inclusive, você foi com Moisés no cinema ver um filme sobre São Francisco, e aí vocês, poxa, a vida desse cara chamou a nossa atenção. A nossa história com São Francisco começou quando, em 81, eu fui para a Europa e fui em Assis. Nenhum de nós tinha ido a Assis, né? E eu fui com a excursão que não tinha ninguém do Shalom. O Shalom não tinha nem sido fundado, né? E lá eu comprei uma cruzinha de São Damião, trouxe para o Moisés, não é? E ele, que já era louco por São Francisco, mas nem pensava em ter uma cruz daquela, então começou
né, o interesse maior a brotar daí. Mas, infelizmente, nós não tínhamos muita coisa, muito livro sobre São Francisco, como até agora não temos, não é? Então, quando houve esse filme, que era ainda o Irmão Sol, Irmã Lua, né? Eu assisti, inclusive. Pois é, você devia ter uns 2 anos. E então fomos, todos nós assistiram, turma grande. E já era, acho que, a 3ª vez que o Moisés assistiu o filme, porque aquilo tocava demais o coração dele. Então, de tanto ele insistir, eu fui, né? E claro que eu chorei o filme inteiro, né? E aquele desejo de ser todo de Deus. Foi, eu acho que, a maior influência de São Francisco. O desejo de se dar inteiramente a Deus, mesmo sendo leigo, né? Então, isso eu acho que foi o que mais nos tocou. Quando eu era vocacionada da comunidade Shalom, eu assisti esse filme, não sabia que vocês tinham assistido ali no comecinho de tudo, né? E eu fui às lágrimas também. E eu estava sentindo o apelo de Deus para eu ser missionária. Eu falei, pai, tô querendo fazer a mesma coisa que São Francisco fez. A história é dele, não é a sua. E hoje eu sou missionária. Então, São Francisco também teve uma influência direta na minha vida, né? E o tema do programa de hoje fala também sobre essa questão da pobreza, da radicalidade do evangelho, do minimalismo também, versus minimalismo, que está muito em alta na cultura de hoje. A gente pode dizer que São Francisco era minimalista? Creio que não. São Francisco era pobre, né? Então, uma coisa, hoje o minimalismo vamos dizer, uma tendência da decoração, uma tendência das roupas, uma tendência da maquiagem, uma tendência da arte, não é? Mas para São Francisco, ele tinha menos do que o necessário, né? O minimalismo se define por ter somente o necessário, né? Nada além do necessário. E Francisco, ele queria ter menos do que o necessário, porque quanto menos ele tivesse, mais ele dependeria da providência divina. Então, aparentemente é a mesma coisa, mas no profundo, não tem muito a ver, né? Segundo o que eu penso. E São Francisco viveu essa pobreza, que era um abandono assim radical nos braços do pai, né? Ele despojou suas vestes ali na frente das pessoas, no meio da praça, e foi vestido pela igreja. Que exemplo, então, assim, ele nos deixa dessa vivência mesmo de abandono em Deus, mesmo que, sei lá, a gente não seja chamado a ser franciscano, a deixar tudo como ele deixou, mas como o exemplo dele pode tocar a nossa vida concretamente? A pobreza dele pode tocar a nossa vida concretamente? Nossa pobreza, né? Nossa vivência da pobreza na comunidade Shalom, ela é diferente da pobreza que Francisco viveu. Como eu te disse, né? Era ter menos do que o mínimo, no caso do Francisco. Nós herdamos de Francisco estar abandonados nas mãos de Deus, ou seja, viver da providência, com o que Deus mandar, entendeu? Então, houve tempo na comunidade em que nós passamos fome, vamos dizer assim, sim, houve. Em muitas missões, aqui mesmo em Fortaleza, houve tempo em que não havia o suficiente para comer. E isso, longe de nos assim desanimar, não, nós víamos, como está até nos escritos, né? Quando falta, alguma coisa está acontecendo na fraternidade, não é? Então, cada vez que a providência divina providenciar que nos falte, e isso também faz parte da providência, não é? É preciso fazer uma revisão de vida, porque Deus está querendo acender uma luz vermelha, não é? E isso também é providência de Deus. Muito legal ter esse momento de conversa com você, Emi. Muito obrigada. Deixa um recadinho, então, para quem está acompanhando a gente aqui no Fazendo Barulho. Então, São Francisco deve ser teu amigo. É alguém que você deve conhecer.
mesmo que seja através de livros, né? Então, o Irmão de Assis, as obras completas, não é, de São Francisco, são, na verdade, escritos sobre São Francisco, que ele quase não escreveu, não é? Mas o meu recadinho seja esse: confie na providência divina e procure ser mais amigo de Francisco, para descobrir a beleza de pertencer inteiramente a Deus. Então vamos juntos seguir o exemplo de São Francisco de Assis e viver essa pobreza, esse abandono em Deus. A gente segue com Fazendo Barulho. Vocês viram aí, né? A gente tá aqui falando minimalismo, aí me chegou e jogou logo São Francisco me deixou. Aliás, hoje é dia de São Francisco de Assis, né? Foi, né? O dia todo, já o sábado acabando. Mas o que vocês acharam desse paralelo entre o minimalismo, né? Que é o mínimo necessário, e a pobreza, que é aquilo que falta? Marcos queria falar alguma coisa a respeito disso. Vai, concorda, discorda? Então, Diego, é muito bom pensar em São Francisco, né? Hoje, sendo o dia dele, eu acredito que São Francisco ele pode dar um exemplo pra gente, sabe? Porque na nossa vida, essencialmente, na história da salvação do homem, vamos pensar no todo, em todos os homens. O que é que faz parte da nossa história? É usufruir do criado. Tudo que foi criado para a gente, não é verdade? A nossa missão aqui na Terra é se relacionar com Deus, e o criado, o material, ele está a nosso serviço. E São Francisco é um ótimo exemplo de alguém que aproveitou do melhor deste mundo. Por mais que ele se vestisse de uma forma muito singela, ele fosse uma pessoa de interesse simples, mas se você for lá na Itália, nos locais que ele escolhia para rezar, nas grutas, as vistas eram magníficas, os espaços eram super interessantes, ele ficava semanas, ele passava meses andando de eremitério em eremitério, buscando o melhor que o mundo poderia dar. Isso foi na relação com os animais, isso foi na relação com a arte, né? Ele tem uma experiência muito forte com a arte, ou seja, São Francisco, ele viveu o material, ele soube ver com ordem aquilo que era material, e ele soube viver aquilo que era de forma essencial, a relação essencial, aquilo que tocava profundamente a ele, e cumprir a missão material, que era levar a Deus. Então, São Francisco é um excelente exemplo, sim, de relação com as coisas, né? Nesse tom da pobreza, era dessa forma. O São Francisco tinha um ganho com suas privações também, né? Porque era uma forma dele ter a Deus, né? Então, ele de certa forma, aquilo ali para ele fazia todo sentido. Eu não vou pedir para você falar do look de São Francisco, não. Mas se você quiser, homenagem você pode a falar. ele, ó. Ah, é As verdade, cores. olha aí. E eu aqui viajando, ó. Ela veio toda franciscana. Aí fala, Mildred. É muito interessante isso, porque ele via a Deus, ele buscava locais onde ele via a beleza, né, da criação. E aí um contraponto com o minimalismo, porque quando a gente fala em minimalismo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as caixas cinzas, né? As casas todas quadradas, cinzas, cores sóbrias. Mas será se isso gera vida, nos mostra vida? Né? Então, onde ele ia rezar, o que ele observava, e a gente pode também observar as nossas igrejas, né? O Vaticano, ele é rico em beleza, em harmonia. Então, tudo que é harmônico, né, traz vida. Então, é um contraponto com o minimalismo, né? Que o minimalismo, o que a gente pode tirar do minimalismo é a questão do essencial, né? Mas esteticamente, eu acredito que já não seja tão positivo para nós, né? Porque ele não gera vida. Você olha para aquilo e você não enxerga vida. Pois é, tem muito debate, né? Principalmente no campo da arquitetura, né? Dessas formas geométricas, né? Tudo muito quadrado, né? Que é uma coisa que não é humanizada. O que é que você acha disso, Marco? Então, Diego, eu concordo com a Mildred também. O minimalismo, ele surge de um desejo muito genuíno do homem, que é realmente a busca pelo necessário, pelo essencial, a relação correta com as coisas. Acontece que algumas pessoas julgam o que é necessário diferente de outras,
Então, por exemplo, dentro do minimalismo, você vai ver o quê? Caixas cinzas. Mas você vai ver também caixas amarelas em exposição. Você vai ver uma arquitetura que é mais fria, acinzentada, mas você também vai ver, por exemplo, uma arquitetura mais marrom, mais para tons arenosos, entende? Então, existe essa interpretação que passa a ser subjetiva. Então, o que é necessário para mim é necessário para você? Tá ligado a sentido de vida para as pessoas? Absolutamente, tá ligado a sentido de vida também. As pessoas, elas trazem o minimalismo para a sua forma de ser. Eu só vou ter aquilo que é importante para mim, que é necessário para mim. Certo, agora esquecem aí os cientistas, tá? Como é que vocês pessoalmente se relacionam com essa ideia? Agora eu vou ver se vocês gostam mesmo. Pronto, eu acredito que para mim se relaciona no sentido de, né, por exemplo, comprar roupa. Né? Eu vou na loja comprar uma roupa. Antes de eu comprar aquela roupa, eu parar e pensar, eu estou precisando dessa peça? Ou se, né, vamos dizer que sim, essa peça ela combina com tudo que eu já tenho, eu vou precisar comprar mais coisas para combinar com essa peça para que eu compre, né? Então, para mim, eu levo nisso e também na minha forma de vestir. Por exemplo, hoje, né? Eu tô com uma calça de renda que já não é tão minimalista, ela já traz uma tendência mais maximalista, mas em cores mais neutras. Né? Então, a questão mesmo do equilíbrio, né? Do equilíbrio e das proporções. Né? Tudo que é harmônico traz vida e expressa a Deus. Né? Então, é muito essa parte do equilíbrio, de trazer para mim, ver a necessidade e de forma mesmo... assim, até aquela camisa, né, que combina com o maior número de calças possível, né? E tem também um ponto na moda que a gente chama de guarda-roupa cápsula. Que são peças, que você tem peças no guarda-roupa que combinam entre si para que você não precise ter muitas peças. E aí eu acredito que o minimalismo também entre aí, né? Nesse guarda-roupa cápsula, onde eu vou ter tantos tipos de calça, por exemplo, 2 calças jeans, uma calça social de alfaiataria com uma camisaria que eu consigo usar como camisa, como sobreposição, e aí nessa criatividade, né, nesse junto de peças, de poucas peças, mas que são peças que conversam entre si, que combinam entre si, e eu consigo usar de várias formas. Né? E você, Marcos, você que está acostumado a escutar o que o cliente quer, né? Essa pergunta é sobre você. Como é que você se relaciona? Qual é o estilo que lhe agrada e como é que você vê isso? Não tem como separar tanto, né? Porque trabalhando com arquitetura, eu acabo trazendo muito a minha rotina, aquilo que eu acredito que deve ser essencial para a definição dos projetos, né? A Mildred falou bastante aqui das vestes, e o que eu acredito, né? Que o material, quando a gente pode escolher aquilo que a gente veste, ou então aquilo que está na nossa casa, ele deve representar quem nós somos. Eu gosto de acreditar que o material, seja nas vestes, seja na arquitetura, na decoração, ele é uma extensão de quem nós somos, materialmente. Ele fala de nós mesmos, né? Então, de forma pessoal, como eu vivo essa realidade? Quando eu vou me vestir, eu penso, isso vai comunicar quem eu sou? Quando eu vou escolher o que colocar na prateleira do meu quarto, eu penso, mas isso comunica algo de mim? E ainda mais, porque a gente se relaciona com as coisas. Quando você chega na casa, qual a função da casa? Ela pode ser abrigo, refúgio, ambiente de descanso, pode ser um ambiente de encontro, um ambiente social. Então a casa tem uma função. Então aquilo que está dentro da casa, ele está atendendo essa função? O que está na nossa casa, quando a gente olha, a gente descansa, a gente se sente seguro. Nossa casa precisa ser um espaço de refúgio, de segurança. Ou, quando eu chego em casa, após jornadas cansativas de trabalho, aquele ambiente me faz relaxar. Entende, Diego? Então, na prática da minha vida,
o minimalismo e essa reflexão entra dessa forma. Daqui a pouco a gente vai continuar a nossa conversa com o Marcos Frati e a Mildred Bandeira. Tá procurando a câmera aqui, achei, né? Então já falamos sobre minimalismo, sobre São Francisco, que não é nem ambientalista, nem minimalista, né? Ambientalista foi o que botei aqui, né? Para aproveitar para criticar de novo. E mais outras coisas, mas é um santo, né? Estamos celebrando hoje. O que é que a pobreza e o minimalismo têm a ver? Quais são as diferenças, né? E a gente vai nesse itinerário até o final, lembrando que hoje ainda nós teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento diante de nós, o Criador de todas as coisas, né? Que nos deu esse mundo criado para que nós pudéssemos desfrutar, né? Também e ver nele espelhado a sua face, o seu amor, a sua graça. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. As palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo
acho que é assumir o chamado de Deus, assim, né? Independente de onde você está, o povo que Deus me confia, eu acredito que a missão é você abraçar aquilo que Deus lhe propõe, assim, né? Missão me lembra o meu dia a dia, meu ordinário, né? Minha família, meus amigos, meu namorado, minha faculdade. Eu acho que missão é aquilo que a gente vai poder realizar a nossa vocação e também transformar a humanidade em uma humanidade feliz. Eu acredito que missão seja um abandono de mim e para eu ir fazer a vontade de Deus, né? Então eu acredito que missão se resuma muito na palavra abandono em si. Para mim, a missão são todas as escolhas que eu tomo para poder atingir minha vocação, atingir o meu chamado. Creio que o chamado de Deus e a voz de Deus que tem na minha vida, mas claro que tem para cada um, isso é a nossa missão, né? E essa missão parte de um objetivo, e esse objetivo é justamente a nossa felicidade. Para mim, eu acho que missão é quando você, com seus trabalhos, com a sua vocação, você vai se doar pelo outro, você vai fazer o outro feliz, né? É ser conduzido por Deus, é ser dócil à voz de Deus. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Porque a missão não é somente partir no sentido de sair da minha casa e ir para outra terra de missão, ou me consagrar dentro da comunidade, virar um missionário concretamente, né? Mas a missão é levar Deus para todos os locais. Essa é a verdadeira missão. Discípulo, Jesus, deveria ser o bastante para mim, mas arde no meu peito o desejo de ir além. Por amor a ti, eu desejo ser tudo, tudo. Estou disposto a te amar com tudo que sou e com nada que tenho. O meu hoje tem sabor de eternidade, de eternidade. Eu só tenho agora pra te amar. Eu só tenho esse instante. Em cada respiro meu, eu escolho tudo, tudo, tudo. Me faz santo meu Senhor. Eu desejo ser santo. Quero viver de sal. Eu escolho tudo, tudo, tudo. Me faz santo meu Senhor. Eu desejo ser santo. Quero viver de céu. Eu escolho tudo, tudo, tudo. Então vamos voltar a nossa conversa aqui com esses profissionais cristãos, né, que estão habilitando o tema de hoje, e já vamos entrar na vibe propriamente dita
da doutrina, né? Também da espiritualidade, né? Do que é que a igreja pensa. E eu queria, Marcos, que você começasse falando o que é que a igreja pensa sobre essa questão da relação com os bens. Você falou um pouco aí, você citou o Gênesis aí, né? Jogou uma visão ali lá para a origem, né? O que é que a igreja pensa da relação com os bens? Tem que ter muito, tem que ter pouco, tem que ser pobre, tem que se privar dos bens. O que é que a igreja pensa? Então, Diego, realmente nós precisamos ter esse olhar atento sobre o material, porque, de certa forma, a gente já tem tudo. Tudo foi criado para o homem, né? E tudo está aqui para o consumo. Se você for ver na Sagrada Escritura, tem várias passagens que falam, se eu não me engano, 2 Coríntios 5, 10. Depois a gente pode colocar na tela? Bota aí. Tem uma passagem que Deus fala, vai e consome tudo aquilo que o mundo tem. Então, nós estamos aqui para poder consumir também. Não é um erro consumir. Até porque nós precisamos, é vital consumir, não é verdade? Se eu deixo beber água hoje, o que vai acontecer? Vou ficar doente, ou comer. Então é normal o consumo. Mas era aquilo que a gente estava falando lá no início. Tudo depende do equilíbrio. Nós já temos acesso a tudo. Deus já nos deu tudo. Então a pobreza fala sobre viver com desprendimento, sem preocupações exageradas sobre o que eu vou ter, o que eu tenho, sem preocupações sobre acumular, entendeu? Que chega a ser até injusto, né? Porque tem irmãos nossos que passam fome e às vezes a gente está ali acumulando, não está oferecendo, vivendo com uma consciência de justiça, né? De cuidado com o próximo. Nesse caminho de falar, eu me lembrei daquele Mateus 6, 24, 34, né? Que aí Jesus fala, né? Não vos preocupeis com o que ireis comer nem beber. E ele fala que existe uma harmonia lá, que ele está cuidando de tudo, está cuidando dos lírios que estão ficando bem vestidos, os passarinhos estão comendo, está tudo bem, né? E não fique preocupado não, que quem se preocupa com isso são os pagãos. Então ele tem essa questão, eu estou cuidando de tudo, né? A gente sabe das questões das desigualdades, mas Jesus pede que se volte a olhar para essa realidade. A verdade é que, né, eu sou o Deus da providência. Isso, e a igreja fala também, né, não só da pobreza material, mas da pobreza de coração, né, que aí, a partir dela que eu consigo ter a pobreza material, né, que é justamente isso que você está falando, Diego, de estar abandonado mesmo nas mãos de Deus, né, de entender e confiar que Deus está cuidando de tudo, né? Que Ele olha de cima e sabe o próximo passo. E estarmos abandonados mesmo, confiantes e com o olhar voltado para Ele, né? E isso é a pobreza de coração. É um conselho evangélico, a pobreza, né? É um conselho evangélico para todos os cristãos, não é só para quem está... o cara que entra na congregação, que a congregação tem uma pegada de pobreza ali. A pobreza é o conselho evangélico para todos, né? Jesus fala assim, olha, como é que se diz? Não leveis 2 túnicas, né? Não... Mas lembra aí, macho. Sempre convocando assim a partilha, né? A dividir. Ele ter o essencial mesmo, o essencial, né? Aí volta a parada minimalista de novo. Qual a relação dessa pobreza com a liberdade, a seu ver? Então, Diego, vamos pensar a relação da pobreza com o minimalismo. Acredito que é esse o debate nesse momento. Então, o convite que eu acredito que o Evangelho nos faz é um convite que ele chama ao desprendimento, mas ele também convida à generosidade no serviço. E se a gente for ver bem, existe esse lado da moeda, da pobreza material, do desprendimento, mas se você estuda um pouco de doutrina social da igreja, existe um estímulo muito grande a gerar valor, a produzir riqueza também. Porque quando nós, por exemplo, nos organizamos, nós somos criados inteligentes, capazes de gestão. Por exemplo, nós estamos falando de pobreza, mas só em pensar o quão é exigente construir um estúdio desse, nós vamos também pensar na parte do trabalho, de gerar valor, de organização. Então, acumular um patrimônio em vista de algo, e nesse caso esse estúdio que serve para evangelização, é algo bom.
Então a gente precisa compreender, né? O que acredito que Jesus nos convida é o desprendimento, a não colocar o dinheiro como Deus, como centro. Tendo Deus ao centro, nós podermos viver o consumo de forma equilibrada. Dominai a terra e submetei, Hamilton. E isso gera liberdade, né? Sim, claro. Isso gera liberdade, um coração desprendido, né, das coisas materiais, desprendido da terra, daquilo que nós não levamos, né, para o céu. É buscar as coisas do alto, né? Buscar as coisas do céu, vivendo também na terra com o trabalho, que o trabalho dignifica o homem, né? E tudo isso, esse coração abandonado, gera liberdade, né? Para mim a liberdade está ligada a fazer aquilo que Deus quer, né? Porque imagina que desgraça é. Deus quer que você faça uma coisa e você que não sei o quê. Prendido ali na sua vontade. Não, vou ficar aqui humildemente. Humildemente o quê, macho? Né? É isso, Diego. Quando desarmoniza, né? Aí bagunça, né? E se você pensar bem, o minimalismo ele pode ser uma justificativa de acomodação, ou inclusive a pobreza. Deus me chama a algo grande, a ser um bom profissional, que inclusive você vai ter um faturamento, uma receita, você vai ter o seu lucro de forma ordenada, mas às vezes porque você está tentado na preguiça, na acomodação, você acaba abrindo mão de um plano generoso de Deus na sua vida. Porque todos os bens são de Deus, né? Você vê a parábola lá dos talentos, né? O que Deus elogia aqueles que frutificaram os talentos. E teve aquele cara ali que ele só enterrou, né? Aí, quando o patrão vai cobrar, tu enterrou por quê? Porque isso aí é meu, né? Que ele enterrou como se aquilo fosse dele, né? Então ele não tinha direito de receber uma coisa e ficar... Não, vou esconder aqui, senão os caras vão me castigar. E tem um perigo também grande de querermos viver a pobreza de uma forma desleixada, né? De isso nos levar ao desleixo. Andar com as roupas rasgadas, rasgadas, com o cabelo despenteado. Para né? comunicar. Comunicar que é simples, que é pobre, né? Mas isso não, só comunica desleixo, né? E não comunica a beleza. E a pobreza também comunica beleza, né? Sim, interessante. Lá nos bastidores, eu e a Mildred, a gente estava conversando sobre a forma de se vestir, né? A moda, ela é amoral. E as pessoas falam muito, acho que a Mildred depois vai querer comentar, sobre a forma casta de se vestir, a roupa casta. E você quer comentar e depois eu complemento? Que a gente estava falando sobre isso, né? Sobre segredos dos bastidores, segredos dos bastidores. E a gente foi falando sobre a moda casta e tudo, e eu falo assim, Marcos, eu não, na verdade, eu não gosto dessa frase, moda casta. Porque a moda, ela não precisa ser casta. Quem precisa ser casto sou eu. Né? Castidade é uma virtude, então o ser humano que precisa... porque a roupa não sai andando sozinha, né, justamente, a roupa é um objeto, e é um objeto para que eu use como linguagem de expressão, para que eu expresse aquilo que há dentro do meu coração, aquilo que eu vivo, né? Então, quem precisa ser casto, quem precisa ser pobre, quem precisa ser sóbrio sou eu, né? É o meu coração, é a minha vivência diante de Deus. Então, a moda, a arquitetura, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é objeto, né? É para uso... para que eu pegue aquilo e use ao meu favor como linguagem de expressão, para me comunicar, né? E aí, Diego, realmente, diante desse olhar que a Mildred trouxe, o que a igreja nos motiva é a vivência das virtudes. Entende? E até nos questiona, né? Às vezes a gente nem sabe quais são as virtudes teologais e cardeais. E é importante... A igreja nos ensina tudo isso porque ela vai norteando para a gente exatamente não cair nos riscos dos extremos, do maximalismo, do minimalismo, porque se você entende a essência da coisa, aquela ideia com esse crivo das virtudes, e aqui entra também o discernimento, a gente consegue se relacionar bem com as coisas, a gente consegue consumir sem cair no apego, entende? Entendo. Eu só vou fazer uma pausa para perguntar. Se você não é melancólico, você é quê? Você é o quê, Marcos? Brincadeirinha dos signos. Signos não, dos temperamentos. Tô brincando.
Para mim, Diego, você... Aqui é um tom mais já íntimo, né? Vai. E faz parte, porque a gente está falando da nossa vida prática. Mas para mim é um elogio quando me chamam de melancólico ou de outro temperamento, porque os temperamentos, eles são as nossas tendências reativas, né? E eu tenho uma tendência a ser muito agressivo, acredito. Eu sei, eu lembro. Você é um colérico convertido. Só queria que você falasse isso mesmo. Colérico convertido. Eu fiz só para provocar ele mesmo. Ô pessoa boa, viu? O Marcos Frati aí. Pode seguir, Marcos Frati. @Marcos Frati. Já eu vou colocar o seu também. Olha só o que é que tem aqui, já que estão falando de São Francisco, as edições Shalom tem um livro sobre São Francisco de Assis, Francisco, o Bobo de Deus, Cardeal Raniero Catalamessa. Esse livro é muito bom. Até onde eu sei, só as edições Shalom tem em português. Essa versão, tá? Para você aprofundar a espiritualidade de São Francisco, você entra agora na livrariashalom.org e você coloca lá o desconto FZB15, tá? 15% de desconto. Você vai ser muito feliz assim. Pessoal, a gente falou de minimalismo. Vocês já ouviram falar de essencialismo? Sim ou não? Sim? Sim, já ouvi falar. É sobre isso que o nosso querido Padre João Chagas vai falar agora. Vamos acompanhar esse VT. Jesus é tentado pelo demônio exatamente naquelas que são as três tentações mais básicas que nós devemos enfrentar todos os dias. Quais são essas 3 tentações? Podemos dizer que são os 3 P's, né? A tentação do poder, a tentação do possuir e a tentação do prazer. Não que, por exemplo, você possuir coisas materiais seja por si mesmo algo ruim. Não que o prazer seja por si mesmo algo ruim, mas quando eles são vividos fora da referência fundamental para com Deus e o próximo, eles se tornam tentações, né? Ou pecados. E Jesus vai vencer essas tentações, nos propondo um caminho de pobreza, de esvaziamento, de simplicidade e de liberdade. Uma vez eu lia um autor italiano, né, o padre Hermes Ronchi, que estava celebrando um aniversário importante, né, dele como padre religioso, consagrado ao Senhor. E ele dizia que gostava muito de chamar o conselho evangélico da pobreza, era como, em vez de ser o voto de pobreza, ser o voto de liberdade, né? E em vez de falar, de pobreza ele dizia que era como se fosse a essencialidade, não ficar preso a coisas que são supérfluas. Jesus vence com essa pobreza, Jesus vence com a obediência ao Pai, com a obediência à palavra e também com a castidade e com a temperança. É muito importante a gente perceber no Evangelho, queridos irmãos e irmãs, que Jesus vai libertar o homem no deserto dessas 3 grandes tentações que podem gerar escravidão no coração do homem. Quantas pessoas no nosso tempo escravas das coisas materiais? Quantas pessoas no nosso tempo escravas da fama, do poder, dos likes, né? Da reputação? Quantas pessoas no nosso tempo escravas do prazer? Possamos pedir a Deus a graça de vencer as 3 grandes tentações, do poder, do prazer e do possuir, quando vividas, né? Nossa relação com essas 3 dimensões vividas sem referência a Deus. E possamos entrar num verdadeiro caminho de obediência, num caminho de pobreza, num caminho de castidade, um caminho de essencialidade, de liberdade e de amplitude. E uma nova relação com a palavra de Deus, que é fonte de sabedoria nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Voltamos então, já tomando o nosso cafezinho maravilhoso, né? Cada um escolheu a caneca de sua preferência. A Mildred não gosta de azul.
A gente respeita, né, Mildred? Não é não Diz gostar, que tem né? alergia a quê? Não poder. Não gostar, tem alergia a quê? Não poder. Alergia a quê? Tem alergia a azul. Não, diga o que é. O que é Tem que tem? alergia a sulfato de níquel. Sulfato de E aí, níquel, tá em tudo que é azul, né? tem sulfato de níquel. Olha aí, que desgraça, né? Uma Nunca alergia ouvi falar dessa. sobre isso. Nunca ouviu falar sobre isso? Eu acho que tem tudo. Mas é real, é real, tudo tem a gente. primeira vez. Pessoal, então, vamos lá. É possível, então, a gente ter uma relação saudável com os bens, com o dinheiro? Ou é recomendado tirar tudo da minha frente, né? Da história daquele cara, né? Não, eu sou uma pessoa calma, o problema são as pessoas que me irritam, né? A culpa é sempre dos outros, né, Marcos? É possível se relacionar bem com os dinheiros e os bens de forma saudável? Ou dinheiro, onde entra dinheiro e bens, a tendência à desordem bate a porta? É muito possível, com certeza. É muito possível? O Padre João mesmo vinha dizendo, né, sobre a influência das nossas más inclinações, né? Então, enquanto a gente reconhece que nós podemos viver de forma desequilibrada, exagerada, isso nos ajuda a viver bem, né, Diego? Então, as virtudes, como a gente estava falando antes, é o caminho que vai nos colocando no caminho de ordem. O reino de Deus é um reino de ordem, né? E a gente está caminhando para lá. Esse é o fim da nossa vida, encontrar Deus. Então, sim, é muito possível a gente viver tudo isso com muito equilíbrio e ordem. E para você, Mildred, na prática, sim, no concreto, conviver com as roupas, né? É possível dar uma dica prática aí? Você já disse algumas coisas, né? Seu guarda-roupa é super Guarda-roupa minimalista. cápsula, né? Cápsula, que a gente chama, cápsula, é o termo. Isso, cápsula. Isso, existem várias formas, né? De você encontrar o equilíbrio para que você viva não de forma desordenada, né? E aquela forma de você ir comprar uma roupa na loja e você parar antes de comprar e pensar, né? Eu realmente preciso dessa peça? Se sim, ela combina com o que eu já tenho em casa, com o que eu já tenho no meu guarda-roupa, né? Para que não seja só mais uma... Eu tinha uma amiga que toda vida que ela ia comprar uma peça, ela tinha que comprar, por exemplo, ela ia comprar uma blusa, ela tinha que comprar a calça para combinar, e ela só usava assim, porque ela não sabia combinar uma camisa com mais de uma calça que já diferente. tinha em casa. Isso. Então, e aí que a minha profissão também entra, né? De produtora de moda, de consultoria, para ajudar essas pessoas que realmente não têm essa expertise para essa área, né, da vestimenta, para ajudar. Tem trabalhos que eu faço de ir na casa da pessoa e ver tudo que ela tem e fazer novas combinações. E as pessoas ficam, meu Deus, eu nunca tinha imaginado isso, né? Então, existe sim as formas equilibradas de usar a moda, né, a nosso favor. Olha aí, que tal uma visita da Mildred na sua casa para organizar seu guarda-roupa e dizer assim, tá aqui mais um look, tá aqui mais outro look, né? Tá aqui mais um look. Por exemplo, o look do Marcos aí, tá sóbrio? Tá. Um arquiteto, empresário. Cara de arquiteto. Cara de tá pessoa sóbrio, calma. O óculos dele com armação mais diferente já traz esse ar de artista, né? Que o arquiteto tem. Então tá comunicando bem. Ela é porque Deus é o grande arquiteto, né? É o artista do mundo. Olha só, outra coisa a gente falou de guarda-roupa, que mais? Dicas aí pra você. Dicas de arquitetura, né? Arquitetura, apartamento. A nossa casa. A nossa a gente casa. pode pensar na arquitetura como o espaço que a gente vive, né, nossa casa, mas também o espaço do nosso trabalho. Acredito que a gente tem que buscar, Diego, entender quem nós somos. E nós somos a pérola de Deus. Nós somos o que Deus mais ama. E isso, você, Deus, Ele nos criou com tanto amor que Ele nos consagrou a Ele. Nós somos sagrados a Deus. E a nossa casa, o nosso trabalho, ele também precisa respeitar a nossa dignidade. Só em ter essa consciência, pode ter certeza. Olha para a sua casa e você não vai vê-la mais da mesma forma. Você pensar, esse espaço aqui é para mim, é para que eu viva a minha vida da melhor forma possível. Aí você já começa a tirar todo o desleixo, bagunça, coisas quebradas, excessos, porque o excesso pesa. Né? Então, na nossa casa, a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, a ordem, a organização, a beleza, a higiene, né? Vida. Por exemplo, eu tenho peixinhos. Ah, legal. Eu tenho peixinhos. Chegou plantas, lá em casa né? esses dias. Plantas, muito bem, ter plantas. Dá trabalho? É necessário? Rapaz, é necessário. Porque a necessidade, ela não está só na função. A beleza é necessária. Está entendendo? Por exemplo, uma cor é necessária.
às vezes o minimalismo, ele no seu exagero, ele corre o risco de tirar a riqueza, o essencial, que é como o Padre João também falava, o essencial, aquilo que tem valor em si. Então, o minimalismo ajuda a organizar nossa vida, nossa casa, nosso lar, nosso guarda-roupa, e a pobreza a organizar o coração. Vamos falar agora desse coração organizado. Como é que tudo isso ajuda vocês a organizarem o coração de vocês? Na oração, né? Não tem como viver a pobreza, não tem como pegar o conceito do minimalismo e trazer para a nossa vida, né, de forma ordenada sem a oração, né? É joelho no chão mesmo, de encontro com Deus, até para que eu saiba quem eu sou, a minha identidade, né? E eu consiga viver em comunhão com as coisas do mundo, com a cultura, com, né, o minimalismo, como a gente está falando aqui, e trazer mesmo para a nossa identidade, para aquilo que Deus me criou para ser, e não usar o minimalismo como um estilo de vida, como uma ideologia, né? Então, só na oração que eu consigo ter esse coração unido ao de Deus mesmo, ao olhar de Deus. E é possível para a arquitetura olhar no olho do cliente e dizer assim, é Deus que essa pessoa mais precisa, e isso vai ser manifestado dessa forma. Com certeza. Quando a gente fala de arquitetura, né, e fala de Deus, a gente lembra muito de quê? Das igrejas, né? E muitas vezes a gente confunde a missão da igreja, a existência das igrejas. As igrejas, elas só existem porque o homem existe. A igreja, ela é sagrada para a relação do homem com Deus. Fora isso, está tudo em desordem, porque Deus não precisa de uma igreja para ele, concorda? Então a igreja também é para o homem. Então, quando a gente começa a entender dessa forma, a gente pode também pensar nesse sentido para a nossa casa. Né? A minha casa existe também para que eu encontre a Deus. E a Milde falou muito bem, é a oração. Tudo é oração. Tudo nos leva à oração. Tudo nos faz perceber que a nossa essência é Deus. E é na oração que Ele organiza a nossa casa, que é o nosso coração também, né? E aí daqui, coração ordenado, a gente vai no material, naquilo que é extracorporal, né? Naquilo que é extensão do nosso corpo, a gente vai também dando ordem. Então a oração é fundamental, realmente, o Mildred falou, muita precisão. Então, gente, muito obrigado. A gente daqui a pouco vai ter nosso momento de adoração. Não vai ter o giz hoje? Vai, né? Vai. Então pronto, ó, é o seguinte, o que é que acontece aqui? Ainda dá tempo de vocês terminarem essa primeira temporada desse quadro negro aqui, que já tem muitas homenagens, mas a gente convida os nossos convidados a deixar uma frase, um rema, um tweet, né? Uma coisa assim onde você vai resumir qual foi a marca que você assim deixou mesmo ao vivo? Hoje. Gente, não se preocupe não que se você cair, não vai filmar não. Eu vou chamar agora, né? A gente vai de música agora enquanto vocês pensam o que é que vocês vão escrever. Mas tem vaga lá em cima, viu, Marcos? Tem vaga aqui também, por baixo. E depois que a gente voltar, eu vou revelar a frase que vocês colocaram no quadro. Tá certo? Perfeito. Então vamos de música agora, a gente volta já. E se o melhor dia ainda estiver pra acontecer? E se for assim, me diz que tal ficar pra ver? Se eu te disser que há tanta vida pra viver, e se for assim, me diz que tal ficar pra ver? E se o melhor verso ainda estiver por se escrever? Um novo tempo, um novo amor por conhecer, um novo sonho esperando por você. E se eu disser que o melhor está por vir? Se eu te pedir que tal ficar pra descobrir? E se eu te lembrar que há tanta vida pra sentir? E se for assim, que tal ficar pra descobrir? E se eu te contar que a tempestade vai passar? Mostrar que o amanhã vai começar.
está conectado. Everything is connected. E se eu te disser que cada passo, every step, e cada escolha, every choice, te trouxe exatamente aqui, here, agora, now. Há um novo vento a conduzir. Abra os braços se quiser sentir. Algo novo te espera aqui. Abra a alma para descobrir. Há um novo vento a conduzir. Abra os braços se quiser sentir. Algo novo te espera aqui. Abra a alma para descobrir. Algo novo te espera aqui. Abra a alma para descobrir. Se eu disser que o melhor está por vir, e se eu te pedir que tal ficar pra descobrir? E se eu te lembrar que há tanta vida pra sentir? E se for assim, que tal ficar? Que tal ficar? Yeah, yeah. E se o melhor dia ainda estiver pra acontecer? E se for assim, me diz, que tal ficar pra ver? Vamos agora revelar o que foi que nossos convidados escreveram no nosso painel. O Marcos subiu aqui no banco, não foi possível vocês verem. Mas muito obrigado, né? Porque você acaba resolvendo o problema daquele Preencheu espaço que estava ali vazio. E ele colocou: Deus nos deu tudo, né? Deus nos deu tudo. Isso aí, que ele bateu nessa tecla no programa. Mildred, você colocou aonde, Mildred? Tá. Aqui embaixo. O que foi que você colocou? Moda como linguagem de expressão. Moda como linguagem de expressão. E aí eu vou falar, eu sempre lembro aqui, né? Mas o Cassiano, né? Cassiano, que é arquiteto da comunidade, nos ensinou que a etimologia da palavra elegância é el, Deus, gan, veste, e si é movimento. Então, elegância remete ao próprio Deus. Fechou com chave de ouro, viu? Não é bom? Muito Arrasou, bom. Então, a moda como linguagem de expressão. linguagem de expressão. Daqui a pouco, adoração ao Santíssimo Sacramento. Aqui, com o próprio Jesus, nós vamos nos colocar diante dele, né? Ele que é o grande espelho da nossa vida, olhando nos olhos dele, nós vemos refletido quem nós realmente somos e somos curados das nossas falsas impressões, né? A respeito de nós mesmos, a respeito do mundo criado, das coisas, dos objetos, de tudo que está à nossa disposição, porque Deus nos deu tudo. Daqui a pouco a gente volta. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... Acho que é assumir o chamado de Deus, assim, né? Independente de onde você está, o povo que Deus me confia, eu acredito que a missão é você abraçar aquilo que Deus lhe propõe, assim, né? Missão me lembra o meu dia a dia, meu ordinário, né? Minha família, meus amigos, meu namorado, minha faculdade. Eu acho que missão é aquilo que a gente vai poder realizar a nossa vocação e também transformar a humanidade em uma humanidade feliz. Eu acredito que missão seja um abandono de mim e para eu ir fazer a vontade de Deus, né? Então eu acredito que missão se resuma muito na palavra abandono em si. Para mim, a missão são todas as escolhas que eu tomo para poder atingir minha vocação, atingir o meu chamado. Creio que o chamado de Deus e a voz de Deus que tem na minha vida, mas claro que tem para cada um, isso é a nossa missão, né? E essa missão parte de um objetivo, e esse objetivo é justamente a nossa felicidade. Para mim, eu acho que missão é quando você, com seus trabalhos, com a sua vocação, você vai se doar pelo outro, você vai fazer o outro feliz, né?
é ser conduzido por Deus, é ser dócil à voz de Deus. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Porque a missão não é somente partir no sentido de sair da minha casa e ir para outra terra de missão, ou me consagrar dentro da comunidade, virar um missionário concretamente, né? Mas a missão é levar Deus para todos os locais. Essa é a verdadeira missão. Então nós já preparamos o nosso estúdio para receber a visita de Jesus Eucarístico em nosso meio. Nós iremos adorá-lo junto com você, rezando pelas suas intenções, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, acolhendo o Senhor Jesus. De nosso coração ao te ver chegar, Deus de amor, te acolhemos, fica conosco, Senhor. O teu coração quer nos dar a paz. Nosso coração só quer uma coisa: adorar, só adorar, te adorar, só Nosso coração só quer uma coisa, Jesus: te adorar. Este é o nosso desejo mais profundo, que muitas vezes nós ignorávamos ou ainda ignoramos. Este ato de adorar, capaz de reordenar todo o caos da nossa vida, toda desordem. Este ato de dar a Deus o que é devido, o que é dele. Toda adoração, toda honra e toda glória. Por isso, meus irmãos, nós que estamos aqui, você que nos acompanha, que nós possamos dar palavras de louvor e adoração ao Senhor. Que nós possamos verbalizar o nosso amor, a nossa gratidão. Que o nosso coração possa transbordar diante do altar. Eu te louvo, Jesus, te bendigo, tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és o Deus de toda a beleza, de toda a harmonia. Que tu nos conduz, que tu nos Tu és o Deus da saciedade, o Deus que nos sacia, o Deus que nos planifica, nos transforma, nos completa, nos dá tudo, nos harmoniza. Obrigado, Jesus, nos deu a vida, porque nós podemos dizer, como o salmista: nenhum bem eu posso achar fora de vós, Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de ti. Nenhum bem, Senhor, eu posso achar fora de ti.
Senhor, e como somos privilegiados de poder Te contemplar neste dia, poder reconhecer a Tua grandeza e a nossa pequenez, como aprendemos com Francisco de Assis, que dizia: quem és Tu e quem sou eu? Como somos privilegiados, Senhor, de olhar para Ti, contemplar a Tua presença, sermos alcançados, termos o nosso coração ordenado pelas graças que o Teu coração derrama sobre nós. Tu és bom, Tu és grande, Tu és generoso. Tu nos deu tudo, Senhor. E a nós que temos a vida que nos foi confiada, queremos Te entregar, queremos dizer que escolhemos a Ti, escolhemos uma vida contigo. Queremos entregar a Ti os talentos que Tu nos confiou. Queremos, Senhor, que a nossa vida seja sinal da Tua presença, onde frequentamos, seja pelo nosso trabalho, seja pelas nossas relações. Eu Te peço, Senhor, por meio dessa oração, que Tu entre nas casas e Tu transforme cada lar que hoje está aberto às Tuas graças, que Tu alcance os corações, Tu gere ordem, Tu gere beleza, porque Tu és o Deus bom, o Deus belo. Tu és aquele que fascina, que inspira. Tu és o sumo artífice, o Criador, o grande arquiteto. És Tu, Senhor, que inspira o homem. E nós Te louvamos e Te agradecemos, porque temos o privilégio de estar aqui na Tua presença. O Senhor me dá o entendimento de que através dessa adoração Ele vem iluminar muitas consciências de que Ele é o maior bem que podemos ter. Ele ilumina a consciência de que o maior bem que podemos ter é Ele mesmo. E isso vai gerando liberdade, isso vai gerando ordem. E continuemos a louvar e bendizer a Deus, deixando que este louvor possa nos transformar, nos curar. O louvor que cura e redime, porque coloca Deus em seu devido lugar e afasta do trono do nosso coração todos estes falsos deuses, estas figuras estranhas que queriam reinar sobre nós, tomar o lugar de Deus na nossa vida, posses, bens, idolatrias, podemos contar contigo, sentimentos, porque hedonismo, ao nosso lado, individualismo, egoísmo. Te louvamos, te agradecemos. Arranca do nosso coração, Jesus, que podemos confiar tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que não é Teu, e Tu és o nosso e toma o Teu lugar no nosso coração, Jesus. Te louvamos, te agradecemos. Toma o Teu lugar no nosso coração, Jesus. Eu confirmo essa grande graça que foi proclamada, de que muitos de nós vamos tendo entendimento
de fato de que Jesus é o nosso supremo bem. E mais do que isso, vai nos dando entendimento que esse é o melhor investimento que nós possamos fazer. Gastar o nosso tempo diante dele. O Senhor me lembrava também uma frase de São Pedro Julião Eymar, conhecido como apóstolo da Eucaristia. Ele dizia que no céu, ao vermos o Senhor face a face, a nossa maior alegria e o nosso maior consolo terá sido as horas que passamos diante do Santíssimo Sacramento. As horas gastas diante do Senhor. Este tempo não é um tempo desperdiçado, mas um tempo eterno, o tempo mais bem investido, o tempo mais eternizado, o tempo que mais nos conecta com a dimensão do Kairós, da graça. Obrigado, Jesus, porque nós escolhemos estar contigo, mas sobretudo, obrigado, porque tu nos escolheste para viver esse momento contigo. Tu tomaste a iniciativa deste encontro, foste tu que nos atraíste para este momento de adoração. Tudo que eu quero é habitar em ti, Senhor, e me perder em teu amor, mesmo sem ter nada pra te dar. Disponho a ti tudo que tenho e o que sou, como criança em teus braços. Eu quero sempre estar, depender do teu amor por toda a minha vida. Já não importa o que virá, se enraizado em mim está o amor que me sacia inteiramente. Cantemos do início, tudo que eu quero é habitar em ti. Tudo que eu quero é habitar em ti, Senhor, e me perder em teu amor, mesmo sem ter nada pra te dar. Disponho a ti tudo que tenho e o que sou, como criança em teus braços. Eu quero sempre estar, depender do teu amor por toda a minha vida. Já não importa o que virá,
crianças abandonadas no colo de Deus. Que nós possamos agradecer por tudo que Ele nos deu, nos dá, mas sobretudo por tudo o que Ele nos tira, nos tirou, por tudo do qual fomos privados. O Senhor colocava forte no meu coração pessoas feridas por causa de privações, de expectativas frustradas, situações que você tinha feridas de desfalques que você sofreu e você culpava a Deus por estas privações. E chegou a hora de inocentar a Deus. Chegou a hora de louvar e bendizer a Deus por tudo que Ele nos negou, por todos os nãos, por todas as circunstâncias em que você esperava ser contemplado, premiado, nomeado. Por tudo que você almejou e não conseguiu, o Senhor, Ele vem nesse momento gerar um grande kairós de graça, atualizando e transformando todos os nossos desfalques em graça, em júbilo. Porque o maior dano que nós podemos sofrer na nossa vida é nos perder de Deus, é perder a nossa salvação. E tendo Ele nós temos tudo, tendo Ele nós temos tudo e nada nos falta. Obrigado, Jesus, porque tendo a Ti temos tudo. E você pode louvar também, todos nós juntos. Reconheça o Senhor de fato como seu único bem, seu verdadeiro bem. Obrigado, Senhor Jesus, pelo meu estado de vida. Obrigado por todos os frutos que você me concede através do meu estado de vida. Obrigado pela vocação que tu me concedeste. Obrigado pelo meu emprego. O Senhor vem curando muitas pessoas que amaldiçoavam o próprio emprego, o próprio salário. E o Senhor vem te chamando a louvar, a bendizer a Ele por todas as circunstâncias nas quais a sua vida se envolve hoje. Obrigado, Jesus, pelos meus familiares, pelos meus colegas de trabalho, pelas pessoas com as quais eu tenho que conviver diariamente, na minha missão, no meu ofício. Obrigado, Senhor, por todas as circunstâncias com as quais Tu me envolve. Obrigado por todos os desafios com os quais Tu me presenteia todos os dias. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça me basta. Obrigado, Senhor, até mesmo pelos espinhos da nossa carne, por tudo o que nos arremessa de volta para Ti e nos faz procurar o Teu abraço novamente. Obrigado, Jesus, por tudo que Tu realizas na nossa vida. Bendito seja, Senhor. Glorificado seja, Jesus. Muito obrigado, Senhor. O Senhor me dá um entendimento também que a virtude da pobreza, o conselho evangélico da pobreza, ele nos abre a experimentar da paternidade de Deus, da preciosidade que é sermos filhos. Para isso precisamos confiar, nos abandonar. E como um pai é capaz de dar privações
ao seu Filho pelo seu bem, Deus também é capaz de nos acrescentar tudo que nos falta, tudo que é necessário para cumprirmos a nossa missão aqui na terra. Para sermos filhos, precisamos entender a pobreza e experimentar da bondade, da perfeição, da paternidade de Deus. O Senhor nos dá também, ainda nesta adoração, a passagem do Evangelho que fala da providência divina, que está no capítulo 6 do livro de Mateus, que diz o seguinte: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Cantemos ainda. Como criança em teus braços, eu quero sempre estar, nos comprometendo a estar debaixo dos cuidados do Senhor e acolhendo o seu amor misericordioso e generoso nas nossas vidas. Como criança em teus braços, eu quero sempre estar, depender do teu amor por toda a minha vida. Já não importa o que virá, se enraizado em mim está o amor que me sacia inteiramente. Como criança em teus braços, eu quero sempre estar, depender do teu amor por toda a minha vida. Já não importa o que virá, se enraizado em mim está o amor que me sacia inteiramente. Que nós possamos agora nos preparar para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Se for possível para você agora, fique de joelhos, em sinal de rendição ao Deus que te ama e que derrama generosamente toda sorte de graças
e bens divinos na tua vida. Cantemos o tão sublime. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Na fé, o suplemento, os sentidos completar, ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo o sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção.
Bendita seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oremos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, sobre o nosso arcebispo, seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como criança em teus braços, eu quero sempre estar, depender do teu amor por toda a minha vida. Já não importa o que virá, se enraizado em mim está o amor que me sacia inteiramente. E a Ti, Virgem Maria, nós queremos consagrar as nossas vidas e as graças derramadas por Teu Filho Jesus nesta adoração. Confiamos-nos a Ti, debaixo do Teu manto protetor, a nós, a nossa vida e todas as graças recebidas. Sede em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus por mais uma adoração de graças na nossa vida. Quero agradecer aos nossos convidados. Mildred Bandeira, muito obrigado, viu, pelas suas contribuições femininas, né? Tão delicadas. Sim, e tão enriquecedoras. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. A gente te encontra como Mildred... @Mildred Bandeira, Mildred com Y. Mildred com Y. Marcos, muito obrigado. Obrigado, Diego, foi muito bom estar aqui, esse tema muito especial, né, Mildred? E a gente também convida você a acompanhar nas redes sociais. Meu Instagram é marcosfrate, @marcosfrate. E lá a gente vai continuar falando sobre esse tema que é bem especial. Então convido você a seguir a gente. E recebemos hoje com muita alegria o padre Kleber, da Diocese de Patos de Minas, que também é arquiteto, né? Sim, poderia ter estado conosco aqui, enriquecer muito, mas como padre veio trazer Jesus para nós. Muito obrigado, padre. Eu que agradeço a participação. Obrigado. Então
Então é isso, gente. Próximo sábado a gente volta a partir das 11 da noite aqui na Rede Vida de Televisão, Shalom FM. Deus abençoe. Shalom. Enquanto o meu ser respirar, cantarei e louvarei a tua grandeza, pois tu és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, triunfou na glória e os anjos te adoram. Estás num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento pra alma, estás vivo, não dá. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Enquanto pulsar o meu coração, enquanto o meu ser respirar, e louvarei a tua grandeza, pois tu és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, triunfou na glória e os anjos te adoram. Tu és o Cordeiro, aqui estás, num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento pra alma, estás vivo, não dá. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Em minha vida, Senhor. Em minha vida, Senhor. Nós te adoramos, nosso Deus vivo, nosso Deus ressuscitado. Sim, o Senhor está vivo, o Senhor venceu a morte. E nós te adoramos, nós nos colocamos na tua presença, ó pão vivo descido do céu, para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, te enaltecer e dizer, Senhor, que nós te amamos sobre todas as coisas e queremos mais e mais te amar a cada dia, e queremos mais e mais te adorar a cada dia, e queremos mais e mais te buscar a cada dia neste sacramento que é todo amor. Queremos também derramar o nosso coração em amor na tua presença. Ó Deus, tu és tão digno de todo amor.
Eu sei que o nosso amor ainda é tão imperfeito, mas é esse amor que nós temos para te entregar neste momento, Senhor. Recebe esse amor imperfeito do jeito que é, mas um amor que tem ânsias de se aumentar a cada dia mais, para que possamos mais e mais te adorar, mais e mais te buscar a cada novo dia, Senhor. Deus ressuscitado, nosso Deus vivo, nosso Deus amado, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Amado e adorado seja em todos os sacrários da terra, Senhor. Tu és o Cordeiro, aqui estás, num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento pra alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Em minha vida, Senhor. Pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero noise. que se salga afuera. Make some noise.